Olá, meus amigos, minhas amigas, ligado mais uma vez aqui, né, nosso programa Sofá de Casa. É com grande alegria que recebo vocês nesse programa para fazer parte com a gente. Hoje meu convidado é super especial, um homem que trata do coração de muitas pessoas, que prolonga até muitas vezes a vida, né, fazendo aquele check-up, tomando aquele cuidado com a vida das pessoas. Meu convidado de hoje é o cardiologista Dr. Fábio Balbão. Doutor, boa noite, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa Sofá de Casa. Agradeço imensamente pelo seu sim e por estar participando aqui com a gente no dia de hoje. Ô Luiz, obrigado. Obrigado você pelo convite. Achei o seu projeto máximo, não podia ficar de fora dessa não, tá? Achei que você teve uma ideia sensacional. Eu espero poder fazer jus aí à sua confiança. Que é isso, a gente que agradece para agregar, né? Isso. Como você aí de casa bem sabe, esse podcast é direcionado a ajudar as pessoas que sofrem com a dependência química e seus familiares, né? Mostrar a eles que sim, que existe uma saída para isso. Dr. Fábio, se apresenta aí para o pessoal, por favor. Ô, meus amigos, eu sou Fábio Balbão, né? Sou cardiologista há mais de 15 anos, nascido em Mojimirim. Estudei durante todo o meu período de pré-primário, ensino fundamental em Mojimirim. Fui para Marília, fiz faculdade em Marília, interior de São Paulo. E aí depois fui para São Paulo, capital, onde fiz residência de clínica médica na Santa Casa de São Paulo. E posteriormente cardiologia no Hospital Beneficência Portuguesa. Após a residência de cardiologia, fui me especializar em reabilitação cardiovascular, que acho que é bem legal, uma área que vem a calhar com o seu projeto, com aquilo que você quer divulgar, com aquilo que você quer que as pessoas aprendam mais sobre o assunto. Então, reabilitação cardiovascular é uma área dentro da cardiologia onde a gente reabilita, como o próprio nome diz, o coração, o músculo cardíaco. Sim. Quer seja por um infarto prévio, quer seja por uma doença de congênita, de nascença, quer seja por uma doença adquirida ao longo da vida. Enfim, o objetivo da reabilitação cardiovascular é dar uma nova viabilidade para esse músculo que já está, vamos dizer assim, debilitado, entendeu? Então, Entendi. Essa foi a minha história durante aí esses últimos 15 anos, voltado realmente para a cardiologia. Hoje eu atendo em Mogi Guaçu, aqui no AME de Mogi Guaçu. Minha clínica fica em Mojimirim, na Avenida Brasília, 365, a Clínica Cristal, onde eu atendo lá há mais de 10 anos. E atendo SUS e particular, né? Então eu tenho essa vamos dizer, expansibilidade de público, né? Tanto Sim, na rede legal. pública quanto na privada. Ah, legal, doutor. Isso é muito importante. O senhor é casado, né? Sou casado com a Natália, já ia há mais de 12 anos. Tenho uma filha chamada Manuela, de 7 anos, né? Você conhece? Sim, conheço elas. E com certeza elas estão assistindo aí. Um beijo para as duas. Um abração para vocês duas aí. Ajuda a gente compartilhando aí com os amigos, com os colegas aí, porque é algo super interessante. E o doutor Fábio, né, aceitou esse convite para falar com a gente hoje sobre as consequências da dependência química no coração. Obviamente também a gente vai falar sobre outras áreas. Doutor, quais são as consequências da dependência química no coração de um dependente, de um usuário que está na ativa? Eu acho que você falou bem, né? As consequências, não é só a consequência, são múltiplas, né? Depende de cada organismo. Sim. Podem ocorrer aí desde arritmias complexas, podem acontecer aí de um acometimento no tamanho e na força do músculo do coração, pode ter aí oscilações de pressão, para mais, para menos, depende do que o organismo entender, depende da droga, da quantidade, enfim, depende muito do indivíduo e do tipo de dependência química que esse indivíduo vai ter. Mas, sem dúvida nenhuma, é um problema social importante, um problema que está aí no nosso dia a dia,
mais perto do que a gente imagina, Exatamente. que acomete muitas famílias. Como eu falei, como eu atendo no SUS, a gente se depara, tanto no SUS quanto no particular, mas eu estou falando mais no SUS, pela quantidade de pacientes que aparecem para a gente, de famílias que são realmente acometidas por esse problema social do uso da dependência química e do uso de drogas, né? E isso, Luísa, a gente não fala só da cocaína, né? Sim, A gente sim. fala aí de diversas drogas, até do álcool mesmo. A cocaína muito mais agressiva em termos de comprometimento do coração, mas também a gente não pode esquecer das metanfetaminas, essas drogas sintéticas que estão aí nas baladas, né? Os opioides, que ocasionam um vício que está aí até nos próprios medicamentos. Então, são vários tipos de dependência química. Realmente é um buraco grande isso, viu? Onde se a gente realmente não é bem amparado, e aí eu falo que entra em cena várias partes dentro da medicina de saúde pública, né? Eu acho que entra o médico, no caso o cardiologista, é importante o apoio aí do psiquiatra, Sim, sim. né, do CAPS em geral, do apoio psicossocial, tanto do psicólogo quanto da assistência social. Então, é um multiassistencialismo realmente, quando a gente acolhe um paciente que precisa de ajuda, que está na dependência das drogas. Eu acho que a palavra é essa, é o acolhimento que você precisa ter, porque essa pessoa está doente. Sim, Né? Quer seja sim. da parte emocional, estruturalmente falando, abalada psicologicamente, mas também da parte cardiológica, onde mais cedo ou mais tarde ela vai ter algum comprometimento do coração. Então você me perguntou dos problemas. O mais comum que a gente vê são algumas arritmias que o coração pode desencadear com o uso abusivo de drogas. Então, a droga ela causa uma vasoconstricção, então esse músculo começa a trabalhar de maneira aleatória para suprir a necessidade desse corpo. E aí, se esse indivíduo já tem a propensão de desenvolver alguma arritmia, é aí que é o combo da desgraça, vamos dizer assim. Sim, sim. Aí vem tudo de uma vez. Estoura tudo de uma vez, né, doutor? Exatamente. Então, é triste, é realmente uma dependência que a gente precisa ter muito tato, ter muito cuidado de como abordar, né? Os exames a serem feitos para ver o acometimento do coração, isso é uma segunda parte, né, da investigação. Então, muitas vezes a gente tem que fazer um ecocardiograma desse paciente para ver o tamanho, a força, né, como é que esse músculo sofreu em decorrente do uso de drogas. A gente precisa fazer muitas vezes o Holter, que é um aparelho que você fica 24 horas com ele e ele monitoriza, faz eletro 24 horas para ver se está tendo alguma arritmia ao longo do dia. Então são exames importantes para a gente realmente, vamos dizer assim, fazer um diagnóstico mais preciso do quão comprometido ficou esse coração. Esse problema no coração, né, cardiovascular, ele não acontece só enquanto a pessoa está no uso. Após, tipo, a pessoa, que nem eu estou com 7 anos já, graças a Deus, e muito esforço, limpo, pode ter sequelas também, mesmo não tendo uso, mas assim, eu não tive problema no coração enquanto eu estava no uso, mas pode ter uma consequência, uma sequela após isso, doutor? Pode, sem dúvida, mas é mais difícil, né? O fato de você ter abdicado do uso de drogas, acabado com o uso de drogas na sua vida, já te dá uma margem muito bacana de você conservar esse músculo. Sim. Cicatrizes podem ter sido ocasionadas. E aí que vem aquilo que eu já falei, né? Em termos de fazer um ultrassom desse coração para ver se ele tem alguma cicatriz, se ele tem algum resquício vamos dizer, do mal que essa droga fez no seu organismo. Mas é mais difícil, Sim. tá? Quando a pessoa está em uso realmente de drogas naquele momento, aí realmente a chance dele ter algum evento cardíaco, dele ter alguma doença cardiovascular é bem maior, viu, Luizinho? Mas
Sem dúvida nenhuma. O que é legal você fazer? Você é um cara que eu sei que gosta de esporte, trabalhou no esporte. Sim. Então, por exemplo, fazer um teste ergométrico. A gente tem um consultório em Mogi Guaçu, ali no Boulevard do centro, onde a gente faz esse exame chamado teste ergométrico. É um teste onde o paciente sobe na esteira, faz exercícios, monitorado, tudo certinho, fazendo vários eletros. Durante todo o exame, ele afere-se a pressão dele, né, a todo Sim. momento. E a gente vê a hora que o coração é exigido, um estresse, o estresse bom, vamos dizer assim, né, que é o exercício físico, Sim. se ele manifesta alguma alteração, que é o que de repente você fazia no uso de drogas, mas de maneira errada, um estresse totalmente danoso. Agora você Sim. vai estressar o músculo cardíaco de forma saudável, ele liberando substâncias saudáveis, vasodilatadoras, endorfinas, coisas que dão vitalidade para esse músculo. Pressão sobe, depois ela relaxa, esse músculo agradece esse movimento, sabe? Então, esse é um exame bom para você, por exemplo, né? Para que você veja se está tudo bem, para que você até se estimule cada vez mais a fazer exercício físico, entendeu? Sim. Então, é bem interessante esse exame para quem passou aí o que você passou e quem hoje já está numa vida bem legal. Pois é, doutor. E assim, vamos usar aquela linguagem lá do passado. Quando eu estava na dependência química, a gente costumava dizer assim, eu usava com força. Certo. Usava muito, mas muita mesmo, né? Até puxava um carrinho de sucata para a rua e todo o dinheiro que eu ganhava, né, já estava, a mente e o organismo já estava totalmente dominado. Todo o dinheiro que pegava em mãos, no mesmo instante já vinha, pro entorpecente. Infelizmente, eu fui viciado no crack, né? Muitas pessoas sabem, eu morei aqui 1 ano e 8 meses embaixo da ponte do Big Bom, mais 3 anos ali onde é a feira de domingo, lá na Secretaria da Educação, né? No Mercadão, como a gente costuma dizer. E eu usava muita droga mesmo. E quando a gente estava no uso, como o senhor disse, né? Que era o mais comum, a arritmia. O coração parecia não, ele dispara. Ele se defende, né, Luiz? Então, e nessa disparada, doutor, corre-se o risco de ter um infarto ali, estourar, dele não conseguir bombear o suficiente? Com certeza, é o que mais corre o risco, né? O coração, ele não dá conta de tanta vasoconstricção, de tantas substâncias exógenas maléficas para o seu coração. Então, se você tem já uma doença pré-existente, se você já tem uma predisposição, vamos dizer assim, Sim. É a hora de dar a arritmia complexa, é a arritmia chamada taquicardia ventricular, que ela é incompatível com a vida, você tem que rapidamente intervir, quer seja por choque, quer seja por medicamentos, mas infelizmente não é incomum a gente se deparar aí em pronto-socorro, principalmente pronto-socorro de rede pública. Eu fiz residência na Santa Casa de São Paulo, de clínica médica, onde era ali em Santa Cecília, que é um bairro, apesar de muito bom, ele é um bairro tomado muito por moradores de rua, próximo do Minhocão, próximo até da Cracolândia. Então a gente meio que era referência, Santa Casa de São Paulo, desses moradores de ruas viciados em crack principalmente, né, que é uma droga mais popular, vamos dizer assim. E infelizmente essas pessoas, como elas já estão debilitadas imunologicamente, estão com uma imunidade já baixa, já estão mal alimentadas, mal nutridas, então isso também já dificulta ainda mais, propicia ainda mais uma chance maior de ter uma arritmia. E você falou muito bem, é essa sensação mesmo, o coração se defende, taquicardiza, e de maneira muito rápida, até de maneira que ele sai fora do ritmo. Sim. Não bastasse ele bater rápido, ele batia rápido e fora de ritmo. E aí manda sangue desordenadamente para o organismo todo, e aí é a chamada cascata de morte mesmo, cascata de tragédia. Entendi, né? doutor. Graças a Deus que você não teve essa experiência horrorosa aí para você. Então, assim, eu tive uma experiência. Você já chegou aí para o hospital? Já, porque assim, não exatamente assim, porque eu tentei um suicídio. Nossa. Na época, em 2015, eu fazia tratamento no CAPS, Tá. né, lá no CAPS, com o Dr. Clayton, lá um excelente psiquiatra.
E só que eu não conseguia tomar um remédio, eu parava de tomar o remédio para poder usar as drogas, né? O crack que eu era viciado. Ninguém de casa me mandou para a rua. Eu fui, né? Conheci algumas pessoas, eu fui e acabei gostando. Né? Assim, porque a rua, querendo ou não, ela, como que eu posso dizer para o senhor, para o pessoal de casa? Ela te dá algo mais. Porque na rua tudo é mais fácil. O senhor consegue água, o senhor consegue alimento, o senhor consegue dinheiro para poder se manter no vício. Sim. Você pode pegar uma sucata, o tal do encharque que a gente falava, né? Que era pedir dinheiro para as pessoas. Certo. Com carrinho de sucata isso tudo era mais fácil. Até que um dia eu estava ali no Campo da Brama, na época, em 2015, era o fervo lá, né? Ia muitas pessoas. E eu ganhei uma garrafa de vodka, daquelas azul, de sabor azul. E fui tomando, né? Não tomei todo, mas tomei só um pouco. Cheguei em casa, eu peguei 40 comprimidos faixa preta, né? Que é os opioides que as pessoas falam, né? Sim. 20 carbamazepina e 20 diazepam. E tomei tudo uma vez com a garrafa de vodka. Meu Deus do céu. Eu virei tudo de uma vez. Aí, na ocasião, né, eu tinha uma outra companheira, ela me viu caída no chão, sem respirar, ela falou que eu já estava gelado e duro. Sim. Ela ligou para minha irmã, que morava próxima, ela morava em Pepinheiros, e eu morava no Macir Guzoni, na ocasião. A minha irmã era enfermeira, chegou rapidão lá e já colocou a mão, não tinha sinal nenhum em mim. Aí ela já acionou o SAMU, mas já pediu que viesse a ambulância do UTI, porque eu não estava respondendo. Aí a minha irmã disse, que tudo que eu estou falando para o senhor agora é o que ela passou para mim, meus irmãos, né, que acompanharam. Ficaram 40 minutos lá no quarto me massageando e eu não voltei. Tá vendo? Aí desceram para a ambulância, mas meia hora dando choque também, eu não reagia, não dava sinal. Né? Então ali praticamente eu estava morto, né? Estava morto. Mesmo de tanto a minha irmã insistir, me levaram para a UTI do Hospital Municipal. E ali eu fiquei 3 dias, né? Entubado com os aparelhos. Aí disseram que quando desligava o aparelho, parava tudo. Sim. Parava rim, parava a respiração, parava o coração. Mas aí quando ligava, batia ali nos 40, 50 batimentos por minuto. Segundo meus irmãos, e eu acredito muito na palavra deles, eu estava morto. Sim. Eu estava morto, não tinha mais esperança. Os médicos disseram que eu não tinha mais esperança. A gente chama isso de tempestade elétrica, né? É quando a droga atinge o coração, a hora que bate, ele gera uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica ela é interrompida de maneira agressiva, de maneira abrupta, pela substância. Sim. E aí, até você restabelecer esse ritmo, se você não tivesse, de repente, um histórico bom de esporte, se você não tivesse uma saúde boa, com certeza a gente não estaria aqui agora conversando, entendeu? Sim. Você deu muita sorte, com certeza seus familiares foram, assim, assertivos à importância aí que a gente vê nesses primeiros socorros, né? Cada vez mais a Sociedade Brasileira de Cardiologia está focada nisso, em aumentar, ampliar as informações dos primeiros socorros. Sim. Porque salva uma vida. Você vê, se você não é rapidamente, prontamente, com massagens cardíacas socorrido, a gente não saberia esse desfecho como é que seria. Ou seja, através da massagem, o coração sentiu-se estimulado a ainda permanecer, a fornecer atividade elétrica, sim, até realmente receber drogas que favoreciam ele a voltar a bater de maneira natural, vamos dizer assim. Mas olha que história, não sabia disso não. Pois é, doutor, infelizmente eu passei por isso tudo. Eu fiquei 14, experimentei por uma curiosidade. Eu tinha meus 23 anos de idade, fiquei 14 anos. A minha filha mais velha, eu não participei da vida dela, infelizmente, a Isabelle. Mas hoje eu já tenho o perdão dela, a gente tem a convivência, quando possível ela vai em casa, a gente se encontra, né, na igreja onde a gente participa lá, né, nas missas, ela é coroinha, enfim. Então, hoje eu tenho muito mais que perder do que eu tinha na época. Sim. Sabe? Então, mas infelizmente, uma curiosidade praticamente acabou com a minha vida. Entendeu? Então, assim, eu acredito fielmente que eu sou um milagre, que Deus tem um propósito na minha vida. Porque, que nem eu disse para o senhor, quando ligava o aparelho, o coração batia normal, mas desligava, parava tudo. Você vê a importância, né, da fé, da religião que você está falando. Eu Sim. acho isso um assunto muito importante de ser abordado. A gente vê em diversas situações de UTI, beira da morte, leito de morte que a gente chama, né?
A pessoa que é, vamos dizer, espiritualmente evoluída, uma pessoa que tem muita fé, uma pessoa que tem apoio familiar, isso tudo faz toda a diferença, viu? Isso independente da situação, quer seja por dependência química ou não, enfim. Você, depois que caiu em si, que realmente foi um milagre, você foi buscar na religião um suporte, um alicerce para você tocar em frente. Eu acho que religião e esporte são as dois principais amparos, corrimões para ir para a pessoa realmente subir, sair realmente São do pilares, fundo do né, poço. doutor? São pilares fundamentais. A pessoa, quando ela tem uma fé estabelecida, um propósito, que tem aí o amparo familiar, o apoio familiar de amigos, enfim, isso tudo facilita, porque não é fácil. Não é. Né? E às vezes o que mais tem é pessoas, pelo contrário, querendo colocar você de volta para esse caminho. Porque, como você falou, é fácil, né? Muito fácil. Na rua tem tudo, acaba sendo um convite, né? Sim, exatamente, eu passei um convite. Eu nessas partes aí, graças a Deus, a minha família quase, por muito pouco desistiu, mas não desistiram, persistiram até o fim. Legal. Né? Hoje essa vitória não é só minha, é muito mais deles, né? Porque persistiram, insistiram. Né? Hoje eu tenho a minha esposa aí, que eu conheci, ela estava com um ano de sobriedade e me ajuda e muito, né? Me dá esse suporte. As minhas filhas estão perto de mim, então assim, que nem eu falo pro pessoal, hoje eu caio se eu quiser, mas eu tenho que vigiar. Tem que vigiar. Tem que vigiar, porque... A vida inteira. Sim, o meu tratamento vai ser o resto da vida Isso, agora, entendeu? Então assim, mas eu tenho, depois de 2015 que eu saí da UTI, ainda tive umas recaídas, né, altos e baixos, até que em 2019, eu já tinha perdido meu pai no ano de 2018, meu pai era cardíaco também, mas faleceu por causa de uma leucemia. Aí eu estava já em Monte Sul de Minas, falei, não dá mais, eu preciso mudar minha vida. Eu não nasci para isso, não nasci para isso. E desde então, né, fui para o Reavida lá em Monte Sião e tô aí com muito esforço, com muita ajuda, né, dos meus familiares, amigos e a minha esposa, minhas filhas, eu tô aí me mantendo, né. E hoje, né, eu tive a ideia desse podcast para quê? Para poder ajudar as pessoas que sofrem com o mesmo problema que eu sofri no passado. Porque, infelizmente, doutor, está entrando cada vez mais. Está cada vez mais. E é fundamental você, com esse seu propósito aí, trazer essas informações de extrema utilidade para a população. Porque o podcast hoje, sem dúvida nenhuma, é uma arma que nós temos nas mãos para a gente divulgar coisas boas. Sim. Então, você tendo aí eu vi outro dia, você fazendo uma entrevista belíssima com o Padre Moisés, eu estava aí em um dos dias passando visita em um paciente lá na Santa Casa de Mogi Guaçu, e era bem na época que ele estava internado. A gente pôde ver aí o fervor, aquela multidão de fiéis fazendo uma corrente de orações aí. Sem dúvida, você acha que isso não transcendeu para ele poder realmente receber toda essa corrente positiva? Não tem dúvidas. Sim. A gente que não tinha nada a ver, a gente se sentia contagiado. Exatamente. Né? Então, muito legal. E, através desses exemplos, a gente pode até estimular as pessoas, falar, poxa, mas se ele conseguiu, oh, nossa, olha o que ele está falando, que pode acontecer comigo, né? Por que não? Sim, pode. A intenção é essa, as pessoas verem e falarem, não, se ele pode, ele não é melhor do que eu. Sem dúvida. E não me considero melhor do que ninguém, eu só apenas quis mudar minha vida e estou conseguindo. Mas assim, não posso relaxar, não posso vacilar. E uma coisa positiva também é você ter essa disposição, essa disponibilidade de falar para todos sobre sua vida. Sim. Abrir realmente seu coração, porque isso não é todo mundo. Muitas vezes as pessoas têm vergonha, se negam, né? Eu acho que você teve, além do apoio familiar, além da sua, vamos dizer, seu esforço, sua consciência de, não, eu preciso sair dessa, sem dúvida nenhuma, o fato de você ser uma pessoa do bem, uma alma muito boa, isso ajudou e ajuda as pessoas aí que assistem você e que falam, pô, esse cara é exemplo, hein? Esse aí eu vou... Se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Bacana demais. E eu tenho muito conhecido aqui na cidade de Mogi Guaçu, doutor, porque eu sempre tive essa religiosidade, né? Participava da renovação carismática, fazia teatros na igreja, coisa que eu gostava e muito. Legal. E nem eu falei para o senhor, uma curiosidade,
só não acabou com a minha vida por completo, porque essa fé que eu tenho em Deus, né? Meus irmãos, principalmente meu pai, era uma pessoa de muita fé, então eu acredito fielmente no poder da oração, né? Tem gente que não acredita, amém, a gente respeita isso, mas eu acredito que eu sou um milagre, porque com a graça de Deus eu venci a morte e venci o crack. Se eu não me engano, uma pesquisa fala que cada 100 pessoas, 5 se recuperam. Mas dessas 5, apenas uma permanece. Porque as outras 4, elas têm a recaída, infelizmente. É, o que você falou, é o resto da vida, você tendo esse discernimento, fazendo suporte psicológico, fazendo suporte, quer seja com a psiquiatria também. É importante você ter sempre essa disponibilidade em estar aceitando essas ajudas, Sim. porque querendo ou não, as adversidades da vida, elas existem, nós temos altos e baixos e vai ter às vezes possíveis períodos da sua vida que você vê, puxa vida, vai bater porque é um vício terrível, e aí a importância de você ter realmente essa opinião formada, reta, Sim. E o apoio, quando necessário, de psicólogos, de psiquiatras. Você hoje é um servo, hoje você é um servo das pessoas que espelham em você. Sim. Então é um poder que você tem nas suas mãos, sem dúvida nenhuma. Eu, como cardiologista, eu tenho poderes nas minhas mãos em que muitas vezes eu tenho que todo dia, a hora que eu levanto, agradeço a Deus pelos conhecimentos, pela profissão, e a hora que eu chego em casa, eu também tento realmente me abster de tudo aquilo que eu me deparei, porque ao longo do dia a gente se depara com diversas situações, pessoas do bem, pessoas que te sugam a energia, pessoas que também não te querem tão bem, então são pessoas diversas, e que se a gente não tiver um filtro, meu amigo, também a gente acaba pirando no bom português. Sim, né? sim. Então, eu acho que é muito importante a gente ter boas amizades, bom relacionamento. Exatamente, isso tudo ajuda e muito. Ajuda demais. O carneiro procura parceiro, né? Exatamente. Então, você procurando boas amizades, você tendo aí boas companhias, a chance de você seguir em frente nesse seu propósito é gigante. E eu tenho esse desejo no meu coração de poder fazer algo, de poder estender a mão, ajudar as pessoas que ainda sofrem na dependência, os familiares. Hoje eu vou em igrejas, independente se é católica ou evangélica, porque assim, a droga, ela não atinge apenas uma religiosidade, ela atinge todas as classes sociais, todas as peles. Não, então assim, eu me preocupo com a vida das pessoas. Então eu vou em igreja, eu vou em escolas, em clínicas, quando me chamam, sabe? Se alguém aí se interessar, quiser um apoio, uma ajuda, contar a minha história de vida aí para vocês, eu estou aí à disposição, tá? Meu Facebook tem meu telefone, tem minha página também aí do YouTube, onde eu faço transmissões também. Estou aí à disposição para ajudar as pessoas que necessitam. Agora, voltando ao assunto da dependência no coração. Todo tipo de droga, doutor, ela faz mal ao coração. Porque assim, o crack, ele é inalado pela fumaça. Sim. Mas já a cocaína, ela já é inalada pelo nariz. Eu acho que o efeito dela é mais imediato, né? É, mais rápido, sem dúvida nenhuma. E drogas injetáveis também, há o perigo de contaminação de bactéria. Bactéria é essa que pode ir para a válvula cardíaca, que é a endocardite bacteriana, que a gente volta e meia se depara no dia a dia aí, de pacientes que começam com tremores, com febres de origem a esclarecer, que não tem outro sinal a não ser calafrios. Então, quando você vai fazer uma investigação mais profunda, você vê o que essa pessoa faz ou fez. Olha, usuário de drogas injetáveis, por exemplo. Então, cada um tem a sua peculiaridade. Sim. Tá certo? Então, é muito importante durante a anamnese, que a gente chama, né, com a entrevista médica, você realmente conversar com o seu paciente, tentando extrair o máximo de informações, que o paciente muitas vezes ele está lá recatado, ele não quer se abrir muitas vezes, e você com muito tato, você tem que entender aí, né? Lógico que a gente não é um psiquiatra, um psicólogo, tudo, mas a gente acaba tendo aí esse discernimento em saber extrair da melhor forma possível o que o paciente faz, o que ele fez, quantidade, né, a frequência com que ele faz isso, desde quando ele faz isso.
E, sem dúvida nenhuma, isso faz toda a diferença até na conduta médica depois, porque tem pacientes que vão lá no consultório e falam, olha, minha pressão está alta, minha frequência cardíaca ela chega a 100, 120, e aí você vai conversando, vai entendendo, você faz exames e você está vendo que o que ela precisa não é nem de medicamento para o coração, graças a Deus, ela precisa de medicamento para tirar a ansiedade, né, para baixar um pouco essa adrenalina, para que a frequência diminua, para que a pressão diminua. E não é incomum, principalmente jovens, né? A gente tem que ter muito cuidado na hora da gente... Coração, muitas vezes, ele é consequência e não causa. Sim. Né? Então, a gente tem que tratar a causa do problema. E aí, muitas vezes, a pessoa que está naquele processo de libertação das drogas, ela tem períodos de extrema ansiedade, de querendo a recaída, né? Do efeito rebote, aí, vamos dizer assim, das drogas. É nesse momento que a gente precisa, juntamente com o CAPS, tudo, com o serviço social, intervir de maneira, lógico, mais acolhedora possível, sabendo o tom das palavras que você utiliza, sabendo que muitas vezes não é culpa dessa pessoa, ela está doente. Então, a gente ter esse discernimento na cardiologia é muito importante, senão a gente acaba até prejudicando, né? Entendi. A gente dá uma medicação lá para baixar a frequência cardíaca, para baixar a pressão, o paciente fica até mal, piora tudo e a gente acaba até prejudicando. Os medicamentos, eles ajudam muito, né, doutor? Mas tem que ter aquela dosagem prescrita pelos médicos. Sem dúvida. Porque que nem os faixa preta são todos opioides? Não. Nem todos, né? Nem todos. Então, mas assim, tipo, que nem no meu caso, eu tomei em excesso o medicamento. Eu acho que em vez de acelerar, o que ele faz? Ele bate mais devagar o coração por causa do... Que o diazepam, que é mais um relaxante muscular, o que ele é? O diazepam, naquele momento de emergência, ele age como relaxante muscular. Uhum. Quando uso a longo prazo, ele já é mais um calmante mesmo, né? Ele tanto é que às vezes não é incomum, o paciente chega no pronto-socorro, a gente dá o diazepam, cheguei lá nervoso, com a pressão um pouco alta, um pouco, sei lá, 14/9 de pressão, uma frequência cardíaca de 100, 110, mas não, nunca tive pressão alta. Como é que você resolve esse problema? Muitas vezes com o diazepam. O diazepam é um relaxante muscular, tá? Você acaba tratando a causa do problema, que é a descarga adrenérgica. Sim. Então, ele vai contra essa produção de adrenalina, estabilizando um pouco mais o batimento, dando aquela sensação de calma mesmo, né? De tranquilidade, de relaxamento, né? E por isso que é muito importante isso que você falou, a prescrição da dosagem pelo médico, pelo especialista, por conta do alto grau de dependência, porque ele te causa um efeito relaxante, gostoso, você fica calmo, tranquilo, né? Então, aí que você acaba também se mergulhando no outro tipo de vício, Sim. que é no da medicação. Então, a gente... até essa semana saiu um trabalho sobre melatonina, né? Se melatonina faz mal para o coração. Muita gente tomando melatonina porque é um suplemento natural para possibilitar aí a melhora do sono. E aí surgiu um trabalho onde apontou-se aí que poderia aí a melatonina ser um causador de eventos cardiovasculares. Porém, esse trabalho foi muito questionado também pela potencial efeito de casualidade, porque muitas vezes esse paciente que toma melatonina, ele tem outros problemas. Por que ele está tomando a melatonina? Por que ele não está dormindo bem? Está tendo uma apneia do sono, né? O paciente está tendo aí um estresse muito grande, que aí precisa do remédio, né? Então, aí que entra, realmente, será que a melatonina faz mal? Não se sabe ainda, tem realmente que entender o porquê que esse paciente faz uso. Né? Ou se esse paciente está abusando do café, né? O café também está em alta agora, né? Está em alta. Quanto que faz bem, quanto que faz mal. Tudo que é demais faz mal, né? Sim, tudo mais. Mas, assim, o café, que eu também sou apaixonado por café, assim, vários estudos dizendo que 150 ml, que seriam 3 xícaras de café de 50 ml, faz bem para o coração. E também até às 13 horas. Esse seria o melhor dos mundos, vamos dizer assim. Recentemente saiu um trabalho mostrando
os benefícios do café frente a uma arritmia que até então a gente achava que o café poderia desencadear essa arritmia, que é chamada fibrilação atrial, que é a arritmia mais comum que nós temos. Sim. Então, e viu-se que não, que o café, lógico que em dosagens adequadas, ele faz bem, ele protege contra essa arritmia. Olha que legal. Hein, doutor? Então, isso é bem bacana, ainda mais pra gente que gosta de Nossa café. vida, mas tem que ser aquelas 3 dosinhas, né? Até 1 hora da tarde. O ideal seria até as 13 horas, eu sei que é difícil, compactuo disso, mas é o que realmente os estudos mostram. Né? É legal, doutor. Mas já é um avanço, porque avanço. a gente, até outro dia mesmo, não se podia tomar nada de café, não. Dá labirintite, realmente potencializa quem tem labirintopatias, não se deve realmente fazer uso de cafeína, de estimulante, quem tem algum distúrbio de labirinto. Sim. Mas, por outro lado, viu-se esses trabalhos mostrando os benefícios do café. Legal, cafezinho todo mundo gosta, né? Nossa, tipicamente brasileiro. E já que a gente está falando... Só o preço, né? Só o preço está alto, né, doutor? Nossa vida. Falando, né, de benefícios do coração, essa área. E o vinho, doutor? O vinho, de fato, ele também, na dosagem certa também, ele faz... Não, álcool nenhum. Não, álcool nenhum? Poxa vida, isso é outra coisa também. Álcool nenhum. Também sou apreciador de vinho também, mas não tem nenhum trabalho atual que demonstre benefícios. Então, aquela história de um cálice de vinho, Sim. né, quer seja para abrir o apetite, não existe isso. Né? Até volta e meia tem vários trabalhos surgindo aí, mas até o momento, nada, pelo contrário, álcool é prejudicial realmente em qualquer dosagem. A gente fala, né, que é permitido, mas não é recomendável. Sim. Né? Doutor, eu faço uso de medicamento para pressão alta, né? Posso tomar no final de semana com a minha família, tudo. Poder você pode, não deve, jamais, porque você está apagando o incêndio de um lado com o remédio e do outro lado tacando álcool para esse fogo. E se alimentando o fogo. Se alimentando o fogo, entendeu? Então, são situações do dia a dia de consultório que a gente sempre, né, é questionado e acho que é legal aí passar para o seu público aí, para quem está nos assistindo. Então, esse negócio do vinho é lenda, então? Não é que é lenda. Antigamente, realmente, tinha-se aqui o caso da uva, dos benefícios de algumas substâncias que tem na uva e que realmente tem, é excelente, mas a hora que essa uva é passada pelo processo todo da fabricação do vinho, da adição do álcool, aí realmente isso aí torna-se inviável. Tá? Não tem benefício nenhum, de verdade. A uva em si é benéfica, mas o vinho... benéfica, mas o vinho, com a adição do álcool, ele se torna um adversário, principalmente para quem tem hipertensão, para quem tem já alguma predisposição a ter alguma doença cardiovascular. Legal, doutor. Nós estamos chegando aí no final do nosso programa de hoje, mas, doutor, eu queria perguntar uma coisa para o senhor também. O senhor é cardiologista, mas o senhor é cirurgião também ou não? Não, cirurgião não? Não, sou cardiologista clínico hoje. Sim. Tenho vários vínculos com equipes de cirurgia cardíaca em São Paulo, mas não faço cirurgias aqui na região, não. Mais cardiologia clínica mesmo, voltado principalmente para prevenção, então para check-ups cardiológicos, né, para a gente fazer um belo de um screening aí no coração, fazer aí uma varredura, vamos dizer, nos possíveis problemas cardiovasculares. Então, a importância do check-up cada vez mais em alta, não tendo uma idade pré-estabelecida, é muito da história individual de cada um. Então, é o que a gente está falando, a pessoa que teve uma adolescência conturbada, com uso de vícios, né? E esse paciente ele tem que fazer um check-up antes de um paciente que não tinha teve uma adolescência normal, que não tinha nenhuma doença pré-existente. Esse poderia, de repente, a partir de 30 anos, fazer check-up. Então, a individualidade de cada pessoa tem que ser levada muito em consideração. Mas volto a falar aí da importância do check-up, com exames cada vez mais minuciosos para ir lá na raiz do problema. Então, Entendi. A gente está vendo aí muitos medicamentos novos surgindo, né, para o controle de colesterol, para o controle
para obesidade, para hipertensão, cada vez mais avançadas técnicas. Então, a medicina está aí avançando cada vez mais e cabe a nós, profissionais da área de saúde, alertar, propagar essas informações. Sim. E as pessoas em geral aderirem a essa ideia aí para que a gente prolongue aí com a expectativa de vida, né? Porque o problema não é envelhecer, né? É como a gente vai envelhecer. Exatamente, Então, é o percurso. Exatamente. Então é aí que a gente entra fazendo esses exames preventivos. Muito legal, doutor, legal mesmo. Agradeço muito aí pela presença do senhor, que foi de grande valia e de grande importância para o pessoal que está nos assistindo de casa. Tenho certeza, assim como eu, muitas coisas eles não sabiam a respeito disso. E eu coloco minha rede social à disposição aí. Fica à vontade, doutor. Né, Dr. Balbão Cardio, né, quem quiser fazer alguma pergunta para a gente, mandar uma pergunta, com o maior prazer a gente pode responder, tá? E você também, se alguém Amém. procurar vocês aí, tudo, a gente está à disposição para poder ajudar da melhor forma possível. Muito bem, doutor. E parabéns pelo projeto, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço a presença do senhor, que enriqueceu bastante aí o nosso programa. Também, antes de encerrar, eu gostaria de fazer um agradecimento especial, né, ao pessoal da São Michael, Camisetas Católicas, né? O Will, que está comigo desde o começo, dando esse apoio, dando essa força aí. Vocês seguem ele lá no Instagram também, que vai ter diversas camisetas religiosas lá na página dele lá. São Michael, no Instagram lá. Pessoal, agradeço vocês aí pela companhia, por estar nos assistindo. E lembre-se, as drogas têm saída. Basta você querer, dar o primeiro passo e querer mudar a sua vida. E eu sou prova viva disso. Eu não sou melhor do que você em nada, apenas quis mudar minha vida e estou conseguindo. Até o próximo programa, se Deus quiser. Abraço, pessoal. Boa semana para vocês.